Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre como eu iniciei o meu negócio, né? E como que você pode iniciar o seu. Eu sou a chefe Bruna Ávila, sou empreendedora, sou especialista em doces saudáveis e eu tô aqui para simplificar esse universo para você, então vem comigo. Era março de 2016, quando eu decidi que eu seria uma empreendedora. Antes disso, eu achava que empreender era um negócio muito chato, que ninguém que era empreendedor era legal, eu achava que não era um negócio para mim. Eu trabalhava numa empresa, né, numa agência de publicidade, e aí eu fui demitida dessa agência e eu decidi que eu não queria mais voltar para o mercado de trabalho, né, sendo CLT. Um emprego formal. Eu queria empreender, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso, né? Eu não tinha nenhuma ideia na cabeça. Eu só sabia que eu gostava de cozinhar, eu já tinha feito uma reeducação alimentar. E aí eu pensei que, poxa, eu gosto já de cozinhar, eu já fiz a minha reeducação alimentar, como que eu posso trabalhar com isso, né? Será que eu vou ser uma blogueira? Será que eu vou ser uma pessoa que revende coisas? Será que eu vou cozinhar? Aí eu cheguei pra minha nutricionista na época, que tinha feito a reeducação alimentar pra mim, e aí eu falei pra ela, olha, eu vou empreender na área de gastronomia funcional. E aí ela me falou, que legal, e o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. Ela, tá, mas como assim? Você vai fazer marmita fit, vai ser blogueira, vai divulgar produtos, o que você vai fazer? Falei, cara, eu não sei. A última coisa que eu quero fazer é cozinhar. Eu não vou cozinhar. E aí passou assim um tempo, uma semana, 2 semanas depois eu já tava com a Be Free pronta. E foi muito interessante assim, porque, poxa, eu falei que eu não queria cozinhar, né? Era uma coisa que eu tinha certeza na minha cabeça. Nossa, eu não quero cozinhar, eu não me sinto capaz, eu não me sinto responsável o suficiente para produzir um alimento e vender para outra pessoa, sabe? Eu não imaginava isso para mim. Então hoje, quando alguém vem me contar que, Bruna, eu queria muito trabalhar com isso, mas eu acho que não é para mim, né? Trabalhar com alimentação não é para mim. Essa frase eu disse lá atrás, em 2016, e aí depois, um pouquinho de tempo depois, eu já vi que eu estava errada sobre ela, né? Que qualquer pessoa consegue trabalhar com aquilo que ela quiser. Então, se eu quero trabalhar com tal coisa. Se você se capacitar, se essa coisa for possível, você vai conseguir. Tá? Por mais que você tenha uma crença de que não é pra mim, eu não dou conta, é muito difícil, não vou ganhar dinheiro com isso, não tem futuro. Se você realmente quiser se capacitar e for criar suas oportunidades, você vai conseguir sim, né? E eu digo isso porque foi assim comigo. Então, 1 semana, 2 semanas depois de eu ter dito isso para minha nutricionista, eu já tinha decidido que eu ia fazer brownies para vender e que o nome da minha empresa ia ser Be Free, né? Be Free porque seja livre. Os meus alimentos eles iam ser livres de glúten, de leite, de soja, de refinados, livres, né? E leves. Então, be free. E seja livre também, porque eu acreditava muito que o empreendedorismo, né? Naquela época eu comecei a ter essa visão de que o empreendedorismo ia me deixar uma pessoa livre. Apesar de antes, quando eu estava trabalhando como CLT, com carteira registrada, com emprego formal, eu achava que o empreendedorismo era uma coisa meio esquisita, meio chata, porque eu não vivia aquilo. A partir do momento que eu fui desligada da empresa, a minha chavinha virou e eu passei a ver o empreendedorismo como algo libertador. Então eu queria mesmo ser livre, eu ansiava por isso e por isso o nome da minha empresa é Be Free. E aí eu decidi assim que a Be Free ia vender brownies e outros itens sem glúten, sem leite e tal, tudo saudável. E eu comecei a produzir para testar. Comecei a ver todas as receitas que eu podia, fazer todos os cursos que eu podia e comecei a testar muito, muito, muito. É óbvio que as minhas primeiras receitas davam muito errado. Ficava muito duro, o brownie passava do ponto, virava bolo, as minhas caldas não davam certo, os meus pães ficavam tudo embatumado, meu bolo de cenoura, gente, péssimo, péssimo, super embatumado. Vou colocar foto aqui pra vocês, tá? O primeiro bolo de cenoura que eu fiz ficou
terrível. E assim, mas eu não desisti. Eu continuei tentando. Eu pensava que não, se dá pra fazer, eu vou conseguir fazer. Porque é impossível que alguém já tenha conseguido fazer e eu não consiga fazer. Como é que é isso, né? Eu vou buscar o conhecimento, vou buscar os ingredientes, eu vou dar jeito nisso aqui, eu vou fazer. E aí eu sempre fui assim, muito determinada, né? Sempre fui muito de tomar atitude, de ser determinada, ir lá e fazer. E aí eu fui testando, fui fazendo, e fui testando, fui fazendo, e os meus testes começaram a ficar cada vez melhores. Levou um tempo, os meus testes já estavam bons, eu decidi que eu ia lançar para o mercado. Em junho, dia 2 de junho, se eu não me engano, eu fiz a minha primeira venda com a BeFree. E aí, quando eu fiz a minha primeira venda com a BeFree, se abriu uma porta assim na minha frente, né? Que foi aquela porta onde você começa a ver todas as oportunidades, que foi a hora que eu enxerguei realmente o potencial do negócio. Porque a partir do momento que eu fiz a primeira venda, eu já vi que, cara, se alguém comprou o meu produto, se o meu produto é bom, se eu conseguir fazer dar certo, mesmo ele tendo dado errado tantas vezes, eu vou conseguir fazer esse negócio crescer muito. Eu vou colocar minha energia, assim como eu coloquei energia para fazer os doces lá darem certo, eu vou colocar minha energia para fazer esse negócio dar certo. E deu certo, porque depois da primeira venda veio 10 vendas, veio 100 vendas, veio 1000 vendas, e aí eu tinha uma produção gigantesca, que eu produzia toda semana. Então no começo foi assim, né? Primeiro eu fiz os testes e tal, daí eu comecei a divulgar só pelo Instagram e pelo WhatsApp nas pessoas que eu já tinha contato. Peguei e divulguei para todo mundo no Instagram, divulguei no WhatsApp, criei lá um perfil da BeFree, se você quiser procurar e descer lá até a primeira postagem da BeFree, você vai ver isso que eu tô falando. Criei lá o perfil e divulguei, e as pessoas começaram a fazer pedido. E eu tinha um link no perfil da BeFree, onde a pessoa clicava e ia direto para um formulário, onde tinha o cardápio, ela selecionava as opções, bem simples. Formulário do Google, muito simples, nada complexo, nada que eu tive que fazer um curso para me especializar e saber fazer isso aí. Pesquisei na internet como fazer um formulário, criei o formulário e coloquei online. As pessoas selecionavam, deixavam o nome, o WhatsApp, o e-mail, enfim, a forma de pagamento, o endereço, tudo certinho. Eu só pegava esses dados e fazia os pedidos, né? Então, eu fazia uma produção uma vez por semana, recebia os pedidos, fazia divulgação, tudo, para receber os pedidos até quinta-feira, meio-dia. Quinta-feira, meio-dia, eu começava a produzir. E muitas vezes eu produzia até meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, porque assim, ó, eu tinha que produzir tudo, então eu fazia todas as fornadas. E aí acontecia, como eu não tinha experiência, acontecia de acabar uma farinha. Aí eu tinha que sair, parar tudo aquilo ali, sair lá no lugar, comprar uma farinha, voltar e continuar a produção. Daí alguém me escrevia: Bruna, por favor, eu quero muito um brownie, mas eu tinha só uma quantidade X de ingrediente ou uma quantidade X de embalagem. Aí, para não perder a venda, eu parava a minha produção, ia lá comprar mais e voltava. Isso me atrasava, né? E além disso, mesmo quando a produção dava tudo certo, eu tinha que fazer tudo sozinha. Então eu produzia tudo, aí tudo esfriava, né? Enquanto um ia esfriando, eu ia produzindo o outro. Aí depois eu embalava tudo. Beleza, embalei tudo. Depois eu separava todos os pedidos. Então eu pegava aquela relação de pedidos e olhava: fulana de tal, tantos brownies, tantos bolo, tantos pão e tal, botava no saquinho, fechava, fulana de tal, outra fulana, e assim eu ia separava todos os pedidos, beleza? Pega essa informação. Acabei de separar os pedidos, tudo fechadinho, não acabou o meu trabalho. Eu tinha que pegar e limpar toda a cozinha. Limpava toda a cozinha, esfregava o chão, tirava o lixo, deixava tudo brilhando para daí eu descansar. E no começo eu fazia as entregas. Então, na sexta-feira de manhã, né, eu já traçava uma rota, pegava por bairro as minhas clientes, tinha uma média de 20 clientes aí por semana, então eu traçava uma rota de carro e na sexta de manhã cedinho eu já saía para fazer as entregas.
fazia as entregas, cobrava e tal, conversava com a cliente e era isso, né? E nos outros dias da semana eu me dedicava para continuar estudando, para continuar testando, para comprar insumos, para organizar o meu financeiro, para organizar a comunicação no Instagram. Tudo isso eu fazia nos outros dias da semana. Quinta era produção, sexta entrega. E, gente, eu ficava exausta, eu lembro que eu ficava exausta. Até porque os rótulos, né, da BeFree, eu fazia, uma amiga fez o layout, né, o design da BeFree pra mim, e aí eu organizava isso num documento de Word ou numa folha A4, mandava para uma gráfica aqui de Joinville, e essa gráfica rodava pra mim, imprimia em pequena quantidade, tá? Então eu via, poxa, essa semana eu acho que eu vou vender uns 50 brownies, vai. Ia lá e imprimia 50 rótulos, sabe? Sempre mais ou menos calculando pela minha previsão, porque eu tinha uma previsão de quanto que eu vendia por semana no começo já, né? Sabia que, eu tinha tantas clientes, então eu ia vender essa quantidade aqui mais ou menos. Então eu sempre tinha um pouquinho a mais de rótulo em casa, mandava imprimir, voltava da gráfica que eu ia lá buscar, recortava tudo na tesoura e aí para depois na sexta-feira conseguir entregar para as clientes. Então foi assim que eu comecei, né? Eu comecei pequenininha, vendendo para uma pessoa, para duas, para três, para 10 e assim eu fui crescendo. E eu fiquei trabalhando na cozinha da minha casa. Eu trabalhava na cozinha da minha casa, a cozinha da minha casa era descontaminada, né? Então eu trabalhava na cozinha da minha casa sem contaminação cruzada. Isso, e eu fiquei trabalhando sozinha e na cozinha da minha casa por 1 ano mais ou menos, até eu montar uma cozinha industrial. Eu me vi obrigada a montar uma cozinha industrial, né? Locar um espaço de cozinha, mobiliar com equipamentos industriais, assim, maiores, depois de 1 ano, porque a minha produção estava muito grande. E eu já não produzia só para público final, né? Só para o consumidor final. Eu fazia uma produção por semana para lojistas. Então toda segunda-feira era o dia que eu produzia para as lojas aqui de Joinville, para os empórios e tal, os lugares que vendiam para mim, e aí eu entregava segunda final do dia, né? Nessa época eu já tinha entregadora e já tinha também uma assistente me ajudando, que ela ficava lá e me ajudava a fazer essa produção, porque era realmente muita coisa para eu fazer sozinha e dentro daquele limite de horário. Mas até eu chegar lá no 1 ano, até eu chegar lá na cozinha industrial, eu tive que aprender muito durante o processo. Aprender sobre produção, estudar mais. Nesse período eu fiz gastronomia, fiz cursos especializados, eu aprendi muito sobre a gestão do meu negócio, né? Muita coisa deu errado, muitas outras receitas deram errado, muitas vezes o insumo acabou, muitas vezes teve semanas que não vendeu nada, teve semanas que vendeu muito. Teve uma história, uma vez eu produzi, né? Eu dediquei um dia da minha produção, eu produzia uma vez por semana só. E eu dediquei um dia da minha produção para ajudar uma causa, né? Eu sempre tive muito essa vontade de ajudar o outro e sempre me envolvi em causas assim. E aí tinha um menino aqui em Joinville que ele tinha uma doença bem grave. E aí todo mundo tava se unindo para ajudar essa criança e tal. E eu fui lá e dediquei um dia da produção, e esse dia foi o dia que mais vendeu. E aí o que eu combinei assim, né, que eu divulguei, o que eu combinei é que eu iria doar 100% do meu lucro dessa produção desse dia aí para essa causa, né, para esse menino. E aí, ok, fiz isso, trabalhei, gente, eu comecei a trabalhar tipo meio-dia de quinta-feira, eu parei 4 horas da manhã, acho que ou 5 horas da manhã de sexta-feira, trabalhando direto, virada assim. E aí no dia seguinte, quem ia fazer a entrega para mim, eu já tinha uma entregadora, que era uma menina que fazia entrega de moto. Isso acho que foi lá por agosto ou setembro já, assim, porque eu comecei a ter uma pessoa para me ajudar nas entregas uns 2 meses depois de eu ter começado com a BeFree. Então, acho que lá em agosto eu já tinha alguém fazendo entrega pra mim. E aí, essa menina chegou na minha casa às 7 horas da manhã pra fazer a entrega. Eu nem tinha dormido, sabe? Eu tava virada, assim, e foi bem cansativo. E aí, acontece, pra resumir a história, um tempo depois, claro, eu doei esse dinheiro, mas um tempo depois veio à tona na mídia que
os pais dessa criança, né, estavam usando da doença da criança para se darem bem na vida, assim, né, para comprarem coisas de luxo e viajarem, enfim. E aí esse dinheiro ele foi trancado pela justiça e tal. Então assim, foi uma coisa que me marcou muito, porque poxa, eu trabalhava sozinha, empreendedora, não ganhava tanto assim, e aí eu dediquei para uma causa que eu considerava nobre. E claro, não deixa de ser nobre a causa, mas a pessoa que recebeu o dinheiro fez muito mau uso dele, né? E claro, eu me senti muito enganada. Então assim, ao longo desse processo de início de negócio, que eu considero esse primeiro ano da BeFree, o início do negócio, né? Eu aprendi muita coisa. E foi onde eu aprendi a vender para lojista, onde eu aprendi a ter gestão de negócio, de estoque, de fazer promoções. Então, qual é o momento certo de fazer uma promoção para o cliente? Qual é o momento certo de oferecer um combo? Como que você faz um pós-venda adequado? Como que eu ia fazer para fidelizar os meus clientes? Então, todo esse relacionamento e essa evolução de negócio, ela aconteceu muito no primeiro ano da BeFree, mas foi assim que eu comecei. Eu comecei não tendo outra alternativa, né? Não querendo voltar para o mercado, utilizando essa liberdade de empreender como a minha principal fonte de renda, e comecei pequenininha e colocando toda a minha energia no negócio para fazer ele dar certo, e deu muito certo. Hoje eu sou muito realizada por ter tomado essa decisão lá atrás. Agora eu quero te fazer uma provocação, quero que você conte aqui pra mim, escreve aqui nos comentários a sua história, né? Se você também tá nesse nível de negócio, se você já trabalha com isso, enfim, qual que é a tua empresa, qual que é a tua história e por que que você se inspira nessa minha história, porque muita gente me pergunta, me pede pra contar um pedacinho. Então aqui eu deixei pra vocês só um pedacinho do que foi o início da BeFree. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.